receber agora... A mesa pacote anticrime, é isso? Boa Isso. tarde. Estão me ouvindo bem? Meninas do pacote anticrime. Fechando os vídeos da mesa anterior. Lá. Boa tarde, Estamos, pacote, Boa estamos tarde. com todas do pacote anticrime aqui. Doutora Fabiane, doutora Fabiana, doutora Tatiana da Hora. Cadê doutora Só falta a Fabiana? doutora Fabiana. Doutora Fabiana já se encontra, mas não abriu o vídeo ainda. Doutora Fabiana, a senhora já está linda, não se arrume mais. Está perfeita. Quem é a presidente da mesa? Deixa eu colocar aqui que eu vou aproveitar e fazer A presidente é a doutora Fabiane. Doutora Fabiane está diretamente do Amazonas. De Portugal, Creuza. Portugal, Creuza. Sério? Eu pensei que você estava aqui no Brasil. Minha gente, tá vendo? O que tem de bom nessa questão de ser online, virtual, que a pessoa pode estar aqui no Brasil, como pode estar fora do Brasil, como pode estar, né? Ela... Isso mesmo. Fantástica. Eu pensei Logo que ela estava aqui. poderíamos dizer que é um evento internacional, não é mesmo? Com certeza, diante disso é um evento internacional. Pois bem, então eu vou fazer as honras da casa como mestre de cerimônia agora. Olha só, milhares de habilidades sendo adquiridas no CONABCCRIM. Então, pessoal, nós vamos agora iniciar a mesa sobre pacote anticrime, um tema extremamente emergente, né? Atual. Eu tenho certeza que vocês vão se deleitar no conhecimento que as doutoras vão compartilhar. Por favor, eu quero aproveitar a oportunidade para lhes apresentar a doutora Fabiane França, que é advogada, graduada em Direito pela Universidade Paulista e também tem graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia. É pós-graduada em Direito Constitucional Aplicado, pós-graduada em Ciências Criminais e presidente estadual da Academia Brasileira de Ciências Criminais, a ABCCRIM AM, de Amazonas. Pessoal, sem dúvida nenhuma, ela deu uma reduzida no currículo, né? Deu uma enxugada para não ficar demorando aqui muito nas apresentações, mas eu não tenho dúvida de que muito há para acontecer nessa mesa. Então, participe, compartilhe, avise aos amigos, tire print, sigam as doutoras nas suas mídias sociais, questionem, vão lá no direct, né? Se algo passar aqui despercebido, eu tenho certeza que elas estarão à disposição. Então, meninas, sejam muito bem-vindas ao CONABCCRIM. Passo a palavra para a doutora Fabiane França. Obrigada, doutora Juliana. Obrigada, doutora Creuza, pelo convite. E eu até falei do horário, e eu não consegui acompanhar ontem à noite, apesar do problema, mas tentei entrar. Quero agradecer, vocês estão de parabéns, não é? E muito obrigado por essa oportunidade. Vamos lá. Vai participar da mesa do pacote aqui anticrime a doutora Tatiana da Hora Andrade, certo? Que é palestrante, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é professora, vai ensinar muito, hein, doutora Tatiana? Primeiro, eu quero aprender bastante. Professora de graduação e pós-graduação em Direito, certo? A outra que vai compor a mesa, mas quase a minha xará, não é? Fabiana Maria da Silva, que é palestrante, também advogada, e o currículo dela é muito interessante. Só um minutinho, gente. Pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, é escritora, membro da Comissão Defesa do Consumidor e do Direito Penal da OAB Pernambuco, membro da Academia de Ciências Brasileiras Criminais, presidente da Comissão de Prática na Advocacia Criminal da Academia. Parabéns, é um excelente currículo a todos nós.
Nós sabemos como estudamos também, não é, colegas? Quem vai ser a primeira palestrante para abrir os trabalhos? Pode ser a doutora Tatiana? Pode sim. Olá, Tatiana, prazer. O prazer é meu. Boa tarde a todos que estão aqui prestigiando o evento via YouTube. É um prazer, eu leciono desde 2005, então eu sou professora de graduação já desde antes de concluir meu mestrado, né? Ensino em pós-graduação, sempre advoguei na área criminal, realmente. Apaixonante. O direito penal é na veia, como a doutora Creuza tem falado aí no período de organização, e o pacote anticrime, na verdade, ele chama a atenção para todo mundo que atua na área criminal, justamente porque ele veio para mexer, para modificar uma série de estruturas. O nosso Código de Processo Penal, ele data de 41, então é um octogenário. E esse código octogenário, ele sem dúvida precisava de algumas oxigenações, e aí as duas estruturas que a gente propôs para o debate neste evento foram as duas estruturas mais polêmicas do pacote anticrime, que é o acordo de não persecução penal, que se assemelha à ideia do plea bargain, e o juiz de garantias, que são as duas estruturas que trazem, na verdade, se a gente for observar, a lei que fez nascer o juiz de garantias e o plea bargain, ela sofreu mais de 15 ações de inconstitucionalidade, então não foi um normativo que entrou pacífico, ele entrou em vigor, ele deveria ter entrado em vigor, na verdade. No iniciozinho de janeiro, ele chegou como um presente de Natal e deveria ter entrado em vigor no início de janeiro, e a gente está com boa parte das estruturas propostas por esse projeto, dentre elas o juiz de garantias, suspensa diante das possíveis ameaças às garantias constitucionais. Então, eu vou começar pelo juiz de garantias, seguindo uma ordem lógica do que tem no próprio CPP, porque no pacote anticrime ele já começa modificando, inserindo uma série de alíneas, por assim dizer, artigos, no artigo 3º do Código de Processo Penal. Então, se a gente vislumbra o Código de Processo Penal, o artigo 3º tradicional falava apenas daqueles elementos de integração que o CPP fala, de interpretação analógica, etc. E aí a gente vem com uma série de alíneas, um artigo que vai do 3A até o 3F, que foram propostos e que tiveram sua eficácia suspensa pelo STF até uma posterior análise. E quando a gente pensa nesse juiz de garantias, a gente já sabe que ele não está valendo, então, por enquanto, a gente continua com o modelo de 42, que o Código de Processo Penal é de 41, mas passou a viger realmente no iniciozinho, janeiro de 42. Então, quando eu penso no juiz, antes do pacote anticrime, a gente tinha um magistrado só que atuava desde a persecução penal. Quando a gente precisava da figura do magistrado dentro da dinâmica processual penal, esse magistrado tocou no processo, se manifestou de qualquer forma, ainda que na fase de investigação de persecução, ele se tornava prevento. Então, a regra do artigo 83 do CPP, ela era magna. O juiz que manifestou-se em qualquer fase do processo, ainda que anterior ao recebimento dessa acusação criminal, ele ficaria vinculado ao feito até a sentença de primeiro grau. E quando a gente pensa na ideia e a lógica do juiz de garantias, não é uma lógica equivocada per si, porque o Instituto do Juiz de Garantia, se a gente olha ele no direito comparado e no direito internacional, ele
existem muitos países com tradições jurídicas parecidas com a brasileira. Não só no continente americano, América Latina, como também em outros países. A gente tem Chile, Colômbia, Honduras, Uruguai, Alemanha, Itália. Então, a gente tem Paraguai, Equador, um monte de países que têm estruturas semelhantes. E a ideia dele é uma ideia que, se a gente parte da premissa de presunção de inocência e de imparcialidade do juiz, que é uma premissa básica do processo penal, o juiz como sujeito processual imparcial, que fica lá naquele prumo do grupo de processual, com as partes estão em equidistância, com paridade de armas, ampla defesa, contraditório, e o juiz, como sujeito processual imparcial, vai decidir, dentro do processo criminal, se está certa a acusação ou a defesa, mas sem nenhum tipo de passionalidade. Tanto é assim que o legislador processual penal ele traz para os vícios de imparcialidade do juiz, são incidentes processuais. Então, se a gente falar em suspeição, em impedimento ou incompatibilidade, a incompatibilidade ela é presumida, mas o impedimento e a suspeição ele vem consubstanciado no CPP. A gente observa lá do 252 até o 254, o legislador processual penal ele traz muito formalzinho, muito caracterizado que o juiz ele não pode tender para uma parte nem para outra. Então, essa previsão teórica do juiz de garantias, ela é boa. Ela é interessante na perspectiva de dever ser. Por que de dever ser? Porque a construção do juiz de garantias, e aí a gente volta um pouquinho para o que diz o pacote anticrime, antes ele só atuava, um juiz só atuava desde a persecução, e a ideia do pacote anticrime é que a gente tenha um juiz de garantias, que é para a fase até o início da ação penal, e um juiz do processo, que vai atuar a partir do recebimento dessa acusação. O legislador ele traz um monte de atribuições de garantia. Se a gente vai olhar lá o artigo 3b, com muitas atribuições, mas a gente pode resumir em 3. As atribuições principais do juiz de garantias seriam de controle de legalidade da investigação. A gente tem, embora a fase de inquérito policial ela não seja dotada de ampla defesa, de contraditório, mas as garantias individuais elas são preservadas na fase de persecução. Então, garantias como inviolabilidade de correspondência, de domicílio, e algumas coisas que eventualmente precisam ser flexibilizadas em fase de inquisição, de investigação, a ideia do legislador seria que o juiz de garantias que se manifestaria sobre essas flexibilizações que necessitam da intervenção judiciária. O juiz de garantias também estaria ali para salvaguarda dos direitos individuais e para assegurar o cumprimento das regras de tratamento dos presos e dos investigados. Então, basicamente, essa é a construção que o CPP faz para criar o juiz de garantias. Só que o que acontece é que a construção do juiz de garantias, ela surgiu no Brasil dentro de uma perspectiva que não foi muito parecida com o modelo acusatório. Então, na verdade, a grande crítica que muita gente faz a essa construção do juiz de garantias é que, primeiro, a gente cria uma figura sem que se tenha uma estrutura judiciária correspondente. Então, na verdade, a gente já imagina, quem atua na área criminal aqui, eu acredito que todas as doutoras façam, já imagina aqueles nossos maravilhosos, eu conheço juízes que são realmente excelências, mas tem alguns que são vossa insolência, eu brinco com meus alunos sempre, que tem vossa insolência lá, e ali
tá aquela criatura encastelada com um volume monstruoso de atribuições e de processos. Meta 1, meta 2, meta 1000 no CNJ, e a gente vai pegar esse camarada e vai partir agora em 2. Você pegou no processo, não pega mais, e a gente vai ter que... Como a gente vai dinamizar isso dentro do judiciário brasileiro? É muito fácil para o legislativo chegar e sacudir essa bolinha de ping-pong, ó, a partir, agora é 24 de dezembro, em janeiro tu vai ter agora que ter 2. Onde tu tinha 1, tu vai ter que sempre ter 2. Você vai ter que ter 2 para a área vamos imaginar, entorpecentes, uma coisa que não tem, né? Considerados os 33, eu brinco com meus alunos que com os verbos qualquer coisa é tráfico. Se você jogar para cima a droga, é tráfico. Então, numa circunstância dessa, que a gente vai ter um monte de circunstâncias de operações policiais em comunidades periféricas, em que a pessoa foi apreendida com 2 dolinhas de maconha e R$ 2 no bolso e caiu por traficante. E aí eu vou ter, no contexto do Estado aqui, a gente tem isso de vara de entorpecente, pronto, partiu, um é juiz de garantias, o outro vai ser juiz de instrução, e aí é que o negócio não vai andar mesmo. Então, a grande crítica dos magistrados, e uma das ações de inconstitucionalidade foi impetrada pelos institutos de magistrados, foi justamente por isso. Olha, é inviável. Essa construção que vocês fizeram aí não dá. E a outra é que as propostas das quais partiram, e aí é uma crítica ao formato do pacote anticrime, o pacote anticrime ele surge num formato um pouco diferente do modelo constitucional do que a gente tem de garantias individuais. E aí a gente sai um pouquinho de pacote anticrime e vai ter que falar de velocidades de direito penal. Porque o direito penal, nas perspectivas de fora do abolicionismo e do direito penal do inimigo, eu tenho que trabalhar da premissa de garantias. E a figura do juiz atuando na investigação, dentro de uma perspectiva de persecução penal em que eu não tenho ampla defesa e contraditório, então coloca o réu numa posição bem pequenininha, numa posição de desvantagem mesmo, porque a gente vai ter aí, não, mas ele está pelo Estado. Eu compreendo, mas ele tem a atribuição de garantir posições ao réu. Mas, na prática, dentro da dinâmica judiciária e estrutural do nosso ordenamento processual penal, acaba que o nosso acusado, na fase de investigação, ele muitas vezes está desassistido, porque a gente não tem essa obrigatoriedade como a gente tem no processo penal. Ele não está sozinho, ele está com defensor. Se não tiver público, nomeia um dativo, mas se ele estiver sozinho, é nulo de pleno direito. Então, a gente não tem isso na fase de investigação. Então, a estrutura foi montada de uma forma... A ideia é boa, mas a construção é ruim. Então, na verdade, em relação ao juiz de garantias, a minha percepção de estudiosa é que a ideia é boa, mas a construção foi perto do desastroso, porque eles usaram muitos subartigos, mas não foi bacana. E, para só finalizar, que o tempo já está estourado. Eu nem notei. Então, não, só mais um minutinho. Vou deixar o plea bargain para a minha colega, Fabiana. Não, o plea bargain é Fabiana, a Fabiane sou eu. Só para lembrar que em São Paulo já funciona no DIPO, certo? Certo, doutora? Certo. O juiz funciona desde 1985, o juiz das garantias. E a gente não sabe, isso não é passado para nós. Mas esse modelo realmente... Nas comarcas que tem um juiz, o que vai fazer? A morosidade. Se os processos demoram de 3... Nós sabemos que a área criminal tem processos que de júri levam 3 a 4 anos para chegar na fase de instrução. Imagine na comarca que tem um juiz, ele vai ficar como? Certo? É muito lindo de se ver. É muito lindo de se ler o juiz das garantias, mas tem suas contradições. É verdade isso. Muito bem, doutora. E outro dia vamos bater mais um papo sobre isso, que eu adorei. E tem muito que se falar. Realmente, o juiz das garantias, que é uma coisa que realmente está suspenso agora, mas que
para implantar no Brasil está meio complicado, mas então vamos conseguir. Eu acredito ainda que vamos conseguir esse direito penal, processual penal, assim, quase 100%. Tá bem? Muito obrigada, doutora. A gente volta a fazer umas perguntas que eu não consigo ver aqui, mas com certeza vão me passar. Tá bem? A doutora Fabiana. Pode apresentar, doutora Fabiana. Eu estou com o vídeo dela. Quando você terminar a apresentação, eu passo o vídeo. Ah, ela não... É um vídeo que ela vai apresentar? Ela foi apresentada, viu Juliana? Isso. Já? Então, deixa eu passar o vídeo. Vou compartilhar aqui, pessoal. Ela se antecipou por uma questão de preocupação com o áudio. Tá bem? Sim, correto. E no final faz... Eu preciso da ajuda de vocês para me dizer se o áudio está reproduzindo. Muito bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional da BCCRIM. O áudio vocês estão escutando? Pronto, então vamos iniciar a palestra da doutora Fabiana. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional da BCCRIM e eu quero agradecer esse convite maravilhoso que eu recebi. O congresso está lindo, está maravilhoso. Muito obrigada, doutora Creuza Costa, por esse convite. Quero agradecer ao professor Cristiano Carrilho. Quero parabenizar a Juliana pela organização e quero parabenizar a todos os organizadores desse congresso. O congresso está maravilhoso e você não pode perder nada, tá? O congresso está incrível e eu estou aqui na mesa do pacote anticrime e nós iremos falar dos temas mais polêmicos do pacote anticrime. Então assiste aqui até o final, não perde nenhuma parte do congresso que você vai adorar. Então hoje, gente, eu vou falar sobre o plea bargain, que é um tema muito, mas muito polêmico do pacote anticrime. Na verdade, o plea bargain, ele saiu do pacote anticrime, mas ele estava lá no anteprojeto e foi muito polêmico e nós iremos entender esse pacote anticrime, esse plea bargain no pacote anticrime, até porque faz parte, gente, da justiça consensual e a justiça consensual está cada vez mais próximo do nosso sistema jurídico, então nós precisamos entender como iria funcionar essa justiça consensual na seara criminal. Então o tema, ele é muito relevante e você não pode perder. Eu vou trazer aqui, ó, as partes mais polêmicas esmiuçadas para apresentar para você. E tudo que eu irei falar está aqui nesse livro que eu vou apresentar aqui para vocês. Acabou de sair do forno, que é o Temas Atuais de Direito Penal. Gente, esse livro é um lançamento e eu tenho o privilégio de ser uma das coordenadoras, tá? Eu sou uma das coordenadoras desse livro, inclusive o meu artigo aqui nesse livro, ele é o plea bargain. Então, mais detalhes que vocês queiram saber sobre o assunto, vocês podem consultar aqui nesse lançamento que acabou de sair do forno, tá bom? Então, espero que vocês gostem aqui da mesa do pacote anticrime. Vamos iniciar o nosso assunto e eu irei falar agora para você os temas mais polêmicos do plea bargain. Então vamos lá, vamos tentar entender como seria o plea bargain no pacote anticrime, tá? Então a proposta lá no anteprojeto foi o seguinte, presta atenção aqui em mim. Após o recebimento da denúncia ou queixa e até o início da instrução, havendo a confissão do acusado, o Ministério Público, o acusado e o defensor poderiam propor o início do cumprimento da pena através de um acordo penal. Então, como é que funcionaria? Funcionaria da seguinte forma. Depois da denúncia e até o início da instrução, se houvesse a confissão, o Ministério Público, mais o acusado e o defensor iriam negociar ali, através de um acordo penal, a pena que seria aplicada, ok? E aí eles iriam enviar um requerimento para o juiz. Enviando o requerimento para o juiz iria verificar a legalidade e a voluntariedade daquele acordo, ok? Até aí tudo bem. Agora,
o que é que acontece? Nesse requerimento estaria expresso, ok? A dispensa da produção de provas e a renúncia do recurso. Então, eles iam enviar para o juiz esse requerimento com a proposta, a sugestão da pena ali no requerimento, explicando a sugestão da pena, inclusive renunciando à produção de provas e o direito de recurso, tá? O juiz vai analisar, lembrando que o juiz não vai fazer a dosimetria da pena. O juiz apenas vai verificar ali, em relação àquele requerimento, vai analisar apenas a legalidade e a voluntariedade. Havendo legalidade e voluntariedade, ele vai homologar ou não, ok? Então, fica a critério dele homologar ou não. Havendo a homologação, esse acordo, ele vai ter força de sentença condenatória. Então, o juiz iria verificar ali a legalidade e a voluntariedade ali daquele acordo penal. Havendo legalidade e voluntariedade, ele iria homologar ou não homologar, ok? E quais são os benefícios ali para quem confessar, para o réu que confessar? Os benefícios seria a redução de pena até a metade, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Lembrando que é até a metade, nada garante que seria proposta ali a redução da metade da pena. E lembrando que o juiz não faria dosimetria da pena, ele apenas iria verificar a legalidade e voluntariedade do acordo e das partes, ok? Então, o que é que acontece aí? Presta atenção aqui em mim. E caso haja homologação do acordo para todos os efeitos, o acordo seria considerado sentença condenatória. E ainda digo mais, caso haja elementos probatórios de conduta criminal habitual, independente de reincidência, o regime seria o cumprimento inicial fechado. Então, veja só como estava essa proposta aqui do plea bargain no pacote anticrime, no anteprojeto do pacote anticrime. Então, vamos analisar aqui rigorosamente tudo o que eu falei, todas as violações aqui que eu falei. Primeiro, seria analisado o quê? Para que houvesse o acordo, teria que haver o quê? A confissão do acusado, a confissão circunstanciada do acusado. Então, nós precisamos entender que o sistema brasileiro, ele funciona aqui não com a confissão de culpa, mas ele trabalha com o princípio da inocência expresso na Constituição Federal. E aqui, ó, a proposta do plea bargain estaria trabalhando com a confissão de culpa. Em primeiro lugar, aqui, já violando aqui a Constituição Federal, que prevê aqui expressamente que o nosso sistema trabalha com a presunção de inocência. Então, nós precisamos entender aqui que o sistema judicial brasileiro trabalha com o princípio da presunção de inocência e não com a confissão de culpa. E lá, no anteprojeto do pacote anticrime, no plea bargain, ele trabalha aqui com a confissão de culpa, tá? Em segundo lugar, eu disse o quê? Que ele confessaria, ok? Fariam ali o acordo em relação à pena, tá? E enviariam esse requerimento ao juiz. E após confessar a culpa, fazer o acordo em relação à pena, enviaria o requerimento para o juiz. E no requerimento estaria o quê? A dispensa da produção de provas. Mas nós precisamos entender que a produção de provas, ela é realizada na fase judicial, tá? Permitindo que a outra parte se manifeste e assim garantindo o quê? O princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, se eu dispenso a produção de provas, eu estou renunciando ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse requerimento também seria expresso a renúncia do recurso, e a renúncia do recurso também iria ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, porque o recurso ele faz parte do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então ali, olha, também estaria violando outra garantia constitucional. E olha só,
O juiz ele só iria analisar ali nesse acordo a validade, ou seja, a legalidade e a voluntariedade do acordo. Ele não iria trabalhar na dosimetria da pena, ok? Entenda, a dosimetria da pena, ela seria dada ao Ministério Público? O Ministério Público iria fazer a dosimetria da pena? Não pode, gente. A dosimetria da pena ela é realizada pelo juiz e não pelo Ministério Público, ok? Então, haviam ali vários artigos que feriam garantias constitucionais. E, ademais, eu ainda digo a você que havia uma previsão lá no pacote anticrime, no anteprojeto do pacote anticrime, no plea bargain, que o acusado poderia ser preso antes da sentença condenatória. E aí vai ferir o quê? O princípio do devido processo legal, também outra garantia ferida no plea bargain. Entenda uma coisa. Quando a proposta do plea bargain entrou aqui no projeto anticrime, se tinha uma noção de que ela iria salvar o sistema penal, de que ela iria solucionar o problema da justiça penal brasileira. Entretanto, nem tudo que parece benéfico realmente vai ajudar o sistema penal brasileiro. Não se pode tirar direitos e garantias constitucionais. E aqui eu não estou sendo nem contra nem a favor, porque eu ainda acredito que a justiça consensual, ela fará parte do sistema penal. Mas o que nós vimos aqui foi que a proposta apresentada lá no pacote anticrime não trouxe muitos requisitos positivos para o acusado, mas tão somente trouxe ali uma medida punitiva para o Estado mais rápida e mais barata. Então foi isso que aconteceu. E na justiça consensual deve haver uma troca, deve haver uma renúncia ali, deve haver benefícios para o acusado e benefícios também para a justiça. Então o que eu vi ali na proposta, que a gente pôde analisar ali, é que não houveram vários requisitos, não houveram requisitos favoráveis para o acusado. Então a gente precisa entender que na justiça americana, o plea bargain funciona justamente porque ele praticamente dá uma segunda chance para o acusado. E é isso que eu quero explicar para vocês. Imagine só, lá no sistema americano. No sistema americano, onde existem penas mais gravosas, o plea bargain é como se fosse uma segunda chance para o acusado. Então existem sim benefícios dentro ali da justiça consensual na seara criminal, diferente da proposta, gente, que foi colocada aqui no pacote anticrime, onde não se tem quase benefícios para o acusado. Então imagine só, na justiça americana, onde se existe uma pena de morte, então o acusado ali confessa, ele renuncia ao direito de recurso, ele renuncia ali à produção de provas, renuncia. Mas ali, gente, a pena máxima é a pena de morte. Então, se você colocar numa balança ali os direitos que ele renunciou e o direito à vida, porque ele pode substituir aquela pena de morte por uma pena privativa de 10 a 15 anos. Então, imagine uma pessoa de 30 anos que teve essa condenação sair da prisão com 15 anos depois, ou seja, ainda dá para aproveitar a vida, ainda dá para essa pessoa conviver em sociedade. Então, nós temos que colocar na balança os benefícios do plea bargain na justiça americana. Na justiça americana, gente, as leis são muito mais severas e são muito mais gravosas as penas, diferente do Brasil. Então, por isso que a justiça americana recebe bem o plea bargain, ok? E olha que eles nem recebem assim tão bem o plea bargain, até porque existem vários documentários com opiniões diversas em relação ao plea bargain na justiça americana. Existem pessoas que criticam o plea bargain na justiça americana, mas se você olhar de uma maneira geral, você vai verificar que para aqueles crimes mais gravosos, o réu, ele é sim beneficiado. Então, não houve aqui essa visão de benefício para o réu aqui no plea bargain brasileiro. O que aconteceu foi que a intenção aqui
foi punir mais com menos custo, e não é bem assim. Nós temos que garantir direitos constitucionais. Então, eu acredito que, se porventura essa proposta da justiça consensual na seara criminal for reanalisada e os direitos e garantias constitucionais forem preservadas, com certeza essa justiça consensual fará parte, sim, da seara criminal como um todo, beneficiando também o réu. E não será apenas um benefício para o réu. Entenda uma coisa, quando eu estou diante de um acordo penal, certo, entre o Ministério Público e o réu, eu estou ali, olha, colocando o réu para cumprir a pena de imediato através da sua confissão, mas realmente lhe dando benefícios e uma segunda chance, tá? Em contrapartida, a sociedade vai ter a punição imediata daquele acusado, não tendo risco daquela pessoa fulgar ou até mesmo prescrever. Então, nós temos sim vantagens dentro desse acordo. Apesar da sociedade muitas vezes não ver como vantajoso fazer um acordo benéfico ao réu, mas de toda forma você tem que enxergar que é benéfico tanto para o réu quanto para a justiça e a sociedade. A justiça porque terá punições mais rápidas, com menos gastos para a sociedade. A justiça rápida e o risco menor de impunidade também será garantido ali através da justiça consensual criminal, e também para o acusado, que terá uma segunda chance, terá propostas benéficas, verdadeiramente benéficas para ele. Então, tudo isso, gente, eu coloquei aqui nesse livro sobre temas atuais de direito penal, que é justamente o meu artigo, é o plea bargain. E tá muito interessante essa proposta, tá? E se você quer me seguir aqui nas redes sociais do Instagram para acompanhar o meu trabalho, é fabianamaria.adv, e também tem um canal no YouTube que você pode acessar e dar continuidade a esse estudo e a esse trabalho, que é justamente o Advocacia na Real, lá no canal do YouTube. Então você vai acompanhar e a gente vai esclarecer aqui algumas dúvidas que você tenha em relação a esse congresso. Então aqui você vai ter uma continuidade nos estudos, acompanhando aí nas redes sociais. Então a gente não termina por aqui, ainda tem algo muito interessante a falar, que é justamente sobre a morosidade do judiciário brasileiro. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de falar que o judiciário brasileiro está sobrecarregado, e essa sobrecarga não faz com que os juízes, não faz com que os promotores analisem de forma correta como deve ser analisada um processo penal, porque ali, gente, nós estamos tratando de direitos e garantias constitucionais. Então, nem a sociedade tem a punição que ela almeja por causa da morosidade do judiciário, por causa da sobrecarga do judiciário, nem a vítima tem ali aquela sensação de que a justiça foi feita, porque a punição não é concretizada, e até mesmo o réu que está ali respondendo a um processo judicial fica perdendo o sono caso ele seja inocente, porque o judiciário não dá conta de atender a demanda e finalmente concluir o processo. Então, carregar o peso de um processo nas costas para aquele que é vítima de um processo penal, porque isso acontece. Eu sei que nós temos vários casos e que a maioria são dolosos, mas existe sim, gente. Existem casos onde a justiça ali foi falha e que acabou acusando um inocente. E aquele inocente perde o sono com isso. E o judiciário não atende a demanda para poder trazer ali uma resposta para quem almeja inocência ou para a vítima que almeja a punição. Então nós precisamos entender que o sistema judicial brasileiro realmente precisa ser trabalhado, precisa ser modificado, precisa sim da implantação de um sistema, mas que a proposta apresentada ali
teve muitas e muitas violações a garantias e direitos constitucionais e poucos benefícios ao acusado. E a balança ali ficou pesando, gente, de uma maneira mais pesada ali para o réu. E não pode ser assim, tem que ter um equilíbrio. Se é um acordo consensual na seara criminal, deve haver ali o equilíbrio das partes. E no projeto anticrime, o plea bargain não teve ali essa balança pesando no mesmo nível para ambas as partes, tá? Então é isso que a gente precisa levar em consideração, é isso que nós precisamos estudar, por mais que a sociedade tenha sede de justiça, mas temos que seguir com calma, porque nós temos que verificar que ali no plea bargain havia muitas renúncias a direitos e garantias constitucionais, inclusive o juiz não fazia a dosimetria da pena, então o juiz puniente não estava ali nas mãos do juiz, estava nas mãos do Ministério Público, então muita coisa deveria ser analisada em relação ao plea bargain brasileiro, porque nós precisamos entender a proporcionalidade do plea bargain brasileiro com a proporcionalidade do plea bargain americano. Então, nós analisamos ali, nós comparamos que a aplicação do plea bargain americano tem muitas, mas muitas vantagens ali para o acusado, além de, com certeza, ter críticas, porque o sistema penal, ele é falho em todos os lugares, tá? Pode haver os melhores planos, as melhores implantações ali para o sistema criminal, mas ele será falho porque são pessoas ali que estão trabalhando com o sistema e as pessoas são falhas, então sempre haverá uma falha. Mas o que precisamos entender aqui numa visão geral é que o plea bargain, a justiça consensual na seara criminal, lá no sistema americano, ele visa também beneficiar o acusado, lhe dando uma segunda chance, entre aspas, ali, tá? E o plea bargain, a proposta implantada aqui no sistema brasileiro, que foi retirada do pacote anticrime, ela visava ali um sistema mais punitivo, com uma justiça mais barata, tá? Mas que não oferecia muitas vantagens para o acusado. Então, nós vamos finalizar aqui esse bloco. Temos muita coisa para falar ainda aqui nesse congresso, o nosso primeiro congresso aqui da ABCCRIM. E lembrando que mais detalhes você vê aqui, esse livro também é da ABCCRIM, tá, gente? Você vê aqui nesse livro que eu tenho um artigo sobre o plea bargain. E espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Tem muita coisa para falar ainda, tem muita coisa ainda no congresso, então fica aqui conosco, não sai, aproveita cada palestrante, o que você puder absorver de informações desses palestrantes maravilhosos que estão aqui, aproveitem, tá? Porque você vai levar para toda a vida. E esse aqui é um congresso 100% gratuito, 100% online, você vai assistir da sua casa, de onde você está. Então não perde a oportunidade, não perde nenhum dos palestrantes, nenhum dos vídeos, ainda dá tempo para você aproveitar muito mais desse congresso. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Nós vamos seguir com outros palestrantes e outras mesas também. Retornamos. Cheguei! Consegui aqui abrir o áudio. Maravilha, vamos passar. Opa. Um minuto, gente. Oi? Doutora Fabiane. Posso mandar beijo por enquanto? Claro. Gente, olha, um beijo para o André Silva, que está aqui nos acompanhando, tá? Um beijo para o Frederico, um beijo para a Edson. Deixa eu ver mais. Tem gente aqui, muita gente boa me acompanhando. Um beijo para a Rosana, um beijo para você, tá, Rosana? E eu estou aqui interagindo com vocês, tá? Enquanto as palestrantes estão aqui abrilhantando, eu vou aqui conversando com vocês. Deixa eu ver, um beijo para o Rosimar Antônio, e eu vou passar agora a palavra para a Juliana. Desculpa, tá, Juliana, mas eu tinha que mandar aqui um beijo e honrar a presença do pessoal aqui no nosso congresso, tá? Doutora Fabiane. Tem uma pergunta, é da Rosana, inclusive, que ela pergunta sobre um acordo de não persecução penal não seria uma medida benéfica. A doutora pode responder?
Posso sim, inclusive eu respondi até mesmo aqui no comentário, seria sim uma medida benéfica. Com certeza, seria uma medida benéfica. Mas nós temos que entender que cada caso é um caso, tá? Então, nós temos que individualizar cada caso. Então, o acordo de não persecução penal, na minha opinião, e aí eu também peço que a Tatiane fale sobre isso, que ela também domina esse assunto. Mas é, sim, uma medida benéfica, mas nós temos que analisar que cada caso é um caso, e eu vou passar a parte material para a Tatiane, ela vai dar uma explicação ótima em relação a isso. Na verdade, em relação ao plea bargain, a grande complicação, além da questão que a doutora Fabiana já explanou bem, da violação às garantias, na minha perspectiva, é que você traz uma violação a um princípio que é o nemo tenetur si degetere, que ninguém é obrigado a estar produzindo prova contra si mesmo. Exatamente. E nessa dinâmica que foi construída, porque tanto no plea bargain americano, como no nolo contendere, nos institutos em que essa perspectiva do acordo de não persecução penal, que é como a gente está chamando no pacote anticrime, é trazido, a gente tem o acordo posterior ao início da instrução. Então, você tem a oportunidade, enquanto réu, fica próximo de uma delação premiada, quando você tem o risco e você vai escolher. Como a gente faz no Instituto de Transação Penal, você tem o risco da ação e você faz uma opção por um meio consensual de extinguir a ação. Então, você sabe o que você tem de pena, de ameaça diante de si. E no Instituto do Acordo de Não Persecução do Pacote Anticrime, não. Você, antes de que exista qualquer tipo de instrução criminal, você já coloca aquilo ali, e o acordo ele tem que ser homologado pelo juiz. Se você observar lá o artigo 581, colocaram na lista do recurso em sentido estrito, que é uma lista fechada, se o juiz não homologar, cabe acordo. Então, o juiz não tem muito o que caquear, não tem muito o que discutir dessa violação, e ele está ali, muitas vezes, numa situação de hipossuficiência muito grande. É muito perigoso para um réu que já está numa condição fragilizada, porque a doutora bem colocou que, em muitos casos, a gente tem, como em transação penal, às vezes você abre mão do seu direito, ou daquele direito que você tem de 5 anos não fazer, para não ficar com a espada de uma ação criminal sobre a cabeça. Então, é uma medida despenalizadora, é uma medida boa, mas também numa dinâmica diferente da que foi proposta no pacote anticrime. Nos países em que funciona o plea bargain ou o nolo contendere, ele é feito de uma forma em que o réu, assistido por advogado e dentro de uma dinâmica de instrução criminal em que ele sabe ou tem uma noção de como vai se dar a sua condenação ou a sua punição penal, ele opta por confessar, por negociar a sua punição. Então, é bacana. Na forma original é bacana. Na forma do pacote anticrime, só Jesus na causa. É verdade, Tatiana. E a advocacia criminal, ela aos poucos vai chegando aqui com essa advocacia consensual, né? Com essa justiça consensual. Está chegando próximo aqui, cada vez mais próximo da gente. Por isso eu quis trazer o plea bargain para cá, para o nosso Congresso, porque a justiça consensual está chegando, né? E está chegando com força. E nos crimes de baixo potencial ofensivo, a gente vê que funciona bem. Se você olhar os juizados de torcedor, os GETEPs, a gente tem bons resultados com justiça consensual e mediação em área criminal. Mas quando é feito de forma bacana. Eu só não vejo isso no júri, mas no resto funciona. Está complicado, né, para trazer justiça consensual para todo o Código Penal, mas está funcionando. De gravidade elevada, não vejo como. Porque quando a gente tem um crime de alta gravidade, de alto dano, a gente acaba... As paixões do ofendido e da sede de justiça social acaba que compromete um pouco essa possibilidade. Imagine a sede de justiça social. Minha nossa!
E também o jus puniendi, né? Porque o jus puniendi, ele é um poder de punir do Estado. Aí imagine no plea bargain, na proposta do pacote anticrime, o Ministério Público está ali negociando a pena. O jus puniendi não é um poder do Ministério Público, é um poder que o Estado tem de punir. Então, assim, a gente vê várias coisas assim que realmente ainda falta melhorar para que a justiça consensual chegue e abrace assim, o ordenamento jurídico brasileiro, mas por enquanto está um pouquinho longe desses crimes mais graves. É verdade, doutora. É um assunto muito interessante que, não, infelizmente, não vai dar para explanar nesses poucos minutos. A gente fica a tarde toda. Não fica. Vamos bater um papo e vamos explanar mais na próxima. Tá certo? Deixa no seu Instagram. Eu peço desculpas aqui, eu até falei com Juliana, eu moro aqui em Avenida, e assim, com medo do áudio, assim, vou deixar a palestra pronta. E tanto é que tinha um carro de som aqui, a gente pediu para ele sair, para a gente poder entrar aqui ao vivo, eu precisava falar ao vivo aqui com vocês. Tá ótimo. Mas tudo certo, graças a Deus. Disponibilize nas suas redes sociais, que está muito bom a sua explanação, doutora Tatiana também. Eu só ia falar, mas depois nosso tempo já esgotou, que eu acho que é uma supressão de direitos e garantias o plea bargain. Essa é a verdade. Mas vamos chegar ao ponto de que vai dar certo. Vamos pensar que vai dar certo. Certo? Vamos pensar. Então tá. Obrigada a todas, tá bem? A Juliana já está aí? Um prazer, Fabiane, um prazer, doutora Tatiana. Parabéns, Prazer Juliana. foi meu. Creuza, parabéns, doutora Creuza. Parabéns pelo evento, viu? Estou muito apaixonada por esse evento. Muito obrigada pela oportunidade. Eu também agradeço às doutoras, né, por uma brilhante explanação, porém curta, mas aguçou, não é? Para querer conhecer mais ainda sobre o plea bargain, juiz das garantias e fora outras coisas que o pacote anticrime. Vou esperar um aqui. Gratidão a todas. De fato, o nosso evento está fantástico.